Boa noite, veja o que o Bola 5 de hoje reservou para você nesta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. O Fortaleza foi a São Paulo e foi goleado pelo Palmeiras na 36ª rodada da Série A. Já na Arena Castelão, o Ceará foi derrotado pelo Fluminense e deu adeus ao sonho da Libertadores. Pela final da Copa Fares Lopes, deu Ferroviário contra o Icasa e a bola já começou a rolar pela primeira fase do Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Vamos conferir todas as notícias do placar suburbano e os comentários de Márcio Torres, Brandão Júnior e Jacome Pastor. Bola 5, tá só começando. Apoio Cultural. Madeireira Tupi, madeira de qualidade com o melhor preço da cidade. Avenida Mendoza em Bruxa, 6418 em Maracanaú. Muito boa noite para vocês. Bom demais estar aqui de volta para ter esse bate-papo gostoso, né, de toda quarta-feira. Ao meu lado já estão aqui os meus companheiros, Jacome Pastori, muito boa noite. Boa noite, Germana, boa noite, telespectador do Bola 5. Estamos aqui a postos para debater sobre o futebol. Abraçar o Daniel, né, o Tadeuzinho, né, que está aqui conosco sempre, o pessoal lá da retaguarda, o Carlos Augusto, o Miguel Dibio, o Valdo, enfim, o Fernando Guedes, né, o nosso editor, o Jorginho tá dodói, mas volta logo. E a gente está aqui para dissecar sobre essas duas derrotas que não estavam nos planos de ninguém, mas o Fortaleza tem um jogo decisivo, um jogo chave, tanto para ele quanto para o Bahia também. Sim. É um jogo de 6 pontos. Quem vencer está garantido na Série A. Quem vencer está garantido na Série A. Esse jogo é um jogo muito chave no sábado aqui na Arena Castelão. E o Ceará também pega o Curitiba fora. E o Ceará agora deu folga a muita gente, né? Vai colocar aquele time B, né? Que ele já se preocupando com o campeonato desse ano, o brasileiro desse ano, o Germana. É claro, porque a Copa do Nordeste está aí batendo na porta. Márcio, muito boa noite. Boa noite, Germana. Boa noite, Jaco Pastor. Boa noite, Brandão. Boa noite, o telespectador e os nossos colegas aqui de trabalho. O Ceará deu férias aí para poder ter... o Ceará está investindo para não ter problema mais na frente. Mas vamos falar esses e outros assuntos. Vamos falar aqui de Fortaleza, do Ferroviário, Campeonato Cearense e em especial o esporte amador. Hoje tem muito assunto de fato. Brandão, seja bem-vindo de volta. Coisa boa tê-lo aqui novamente. Boa noite, Germana, Pastore, meu querido Márcio Torres, meu assistente lá nos cruzamentos do RA, né? E boa noite principalmente ao nosso dileto telespectador. Vamos realmente falar de muita coisa boa do Ceará, Fortaleza, Ferroviário, campeão da Fares Lopes, do Campeonato Cearense. E bola pra frente, Germana. Vamos lá. Olha, o Fortaleza não repetiu as boas atuações e foi goleado pelo Palmeiras por 3-0, num jogo realizado no Allianz Parque. Vamos ver como é que foi essa partida. Manter a sequência de vitórias. Esse era o objetivo do Fortaleza, mas em campo a situação foi completamente diferente. Uma noite de atuação apagada e sem poder de reação, o tricolor foi presa fácil para o Palmeiras. O Leão não conseguiu mostrar poder ofensivo e sofreu para se organizar na defesa diante da movimentação dos homens de frente dos donos da casa. Gustavo Scarpa calibrou o pé para abrir o placar. Acertou essa cobrança de falta no canto direito do gol sem reação do Felipe Alves. 6 minutos depois, o Marcos Rocha recebeu o lançamento no lado direito e tocou para o Lucas Lima, livre na área, finalizar de primeira para ampliar. E aí, aos 37, após ali uma boa troca de passes, o Gabriel Menino ajeitou e o Breno Lopes, o mais recente herói alviverde, bateu forte rasteiro para marcar o terceiro gol. O Palmeiras chegava com uma certa facilidade.
A defesa tricolor ainda tirou essa bola aí de cima da risca, ó. No segundo tempo, não fosse o Felipe Alves, a sacola tinha enchido mais. Mas dos males, o menor. Mesmo com a derrota, o tricolor se mantém fora do Z4 e até um tanto distante. A atuação foi muito aquém, a gente não conseguiu competir no nível que a gente compete. A gente lamenta demais, uma noite assim, muito ruim, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo também acho que a gente conseguiu equilibrar um pouquinho, mas não foi do nível que a gente está acostumado. E, infelizmente, o resultado acabou escapando. Pra gente... Olha, a gente estava discutindo aqui, já pensando, né, nesse jogo, já falando aí sobre esse jogo, porque, inclusive, o comentário era o quanto o Fortaleza caiu de produção. Fortaleza, nas últimas 2 partidas, antes desse jogo contra o Palmeiras, vinha de vitória e aí, de certa forma, né, iludia, como quem diz assim, de que esse rendimento poderia voltar a acontecer, manter essa sequência de vitórias. E não foi isso que aconteceu, né, Pastore? Não foi isso que aconteceu. O Fortaleza foi jogar de igual para igual contra o Palmeiras, no Allianz Parque, lá na casa do Palmeiras, sabe? Milimetricamente ali o tamanho do gramado, onde é que a bola passa, como eles treinam ali, né? Então é o seguinte, o Fortaleza foi muito aberto, muito aberto. Esse gol de falta, primeiro gol de falta aí, como é que o goleiro marca, forma uma barreira e fica na barreira e leva o gol em cima dele. Aí não dá para entender, não. O menino, o goleiro do Fortaleza é o seguinte, ele vai dar uma jogada espetacular para um frango, que ali para mim foi em cima dele, para mim é frango. Ele armou a barreira, ficou atrás da barreira, o cara meteu a bola no mesmo local que ele estava. Então vamos esperar que o Fortaleza esqueça essa derrota para o Palmeiras, Germana, e pense, foque nesse jogo contra o Bahia. Porque o Fortaleza, no clássico baiano, o clássico do Nordeste, o Fortaleza sempre levou vantagem e leva vantagem. É esperar que ele faça 6-0 e esqueça o Campeonato Brasileiro. 6-0 está garantido. Não vá pensar em Sul-Americana, não. Se vier, lucro. Tem outro jogo ainda que o Fortaleza vai fazer, ainda contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense, né? O jogo lá. Bahia e Fluminense, né? Bahia e Fluminense. Então é o seguinte, o projeto dele agora é passar pelo Bahia. Depois vem o Fluminense. Então, se ele passar pelo Bahia, que ele tem que passar para garantir, para não ficar dependendo de si, soma de ponto, saldo de gol, ele tem que vencer o Bahia e é isso que a gente está torcendo para que isso aconteça. Com certeza, Márcio, é uma partida, como o Pastore disse, a clássica partida de 6 pontos, mas é aquele jogo que tem aquele clima de final de campeonato, quem vencer levanta a taça de campeão, né? É bem verdade, o Fortaleza ficou numa posição bem melhor, né? Ganhou as 2 últimas, as penúltimas, né? E perdeu a última aí. Mas o Fortaleza pode acontecer como o Ceará no ano passado. O Ceará perdia, o Cruzeiro perdia e aí aconteceu que o Ceará ficou. O Fortaleza pode nessa mesma situação, tá entendendo? Também, até com a derrota aí, se o Vasco perder, o Fortaleza já pode comemorar. Mas não pode esperar por isso. Até porque o Fortaleza ainda tem chance de ir para a Sul-Americana, né? O Fortaleza ainda tem chance de ganhar as 2 partidas. Mas o objetivo maior do clube agora é o quê? É se manter na Série A, né? Se manter por conta, se for para a Série B, o destroço é grande, né? Então, o Fortaleza, como o Jaco já antecipou, um jogo de 6 pontos. O Bahia também vem para cima do Fortaleza, o Fortaleza vai para cima, então vamos ter um jogo muito bom. E eu espero que o futebol cearense continue na Série A. Pois é, Brandão. Inclusive, a gente tentou, assim, conversar com os torcedores, né? Para saber a opinião deles, especialmente torcedores tricolores, em relação a essa partida contra o Bahia. Torcedores tricolores cearenses, né? Porque são 2 tricolores em campo. Mas para saber o que é que o torcedor tricolor, ele está pensando em relação a esse jogo. Existe, claro, um certo nervosismo, porque, como eu disse, tem esse sentimento aí de final de campeonato, mas assim como o Fortaleza, o Bahia também vem com esse mesmo sangue no olho, né? Olha, Germana, realmente um momento do Campeonato Brasileiro muito interessante. Eu acho que há muito tempo nós não víamos um Campeonato Brasileiro tão empolgante
como está acontecendo no momento. É briga onde você... Briga aqui no sentido de disputa, claro, onde você imaginar. É na ponta da tabela, Flamengo, Internacional, São Paulo ainda com possibilidade de ser campeão. Aí vem ali logo em seguida a questão da briga pela Libertadores, depois pela Sul-Americana, e essa que nos preocupa um pouco, né, a questão da queda para a segunda divisão. E é realmente uma partida certamente a mais importante do ano para o Fortaleza, né? Jamais o torcedor tricolor cearense, e não o tricolor da Boa Terra, né, vai imaginar ou imagina sua equipe, o Fortaleza que fez uma campanha na temporada anterior, né, tão boa, né, e conseguindo participar de uma competição internacional, que foi a Sul-Americana, e participou de certa forma brilhante, né, foi desclassificado aqui por coisas do futebol mesmo. Mas, como você disse, acho que até nós ficamos assim um pouco nervosos, né? Já imaginando esse jogo importante. O negócio é o treinador do Fortaleza procurar trabalhar bem a parte emocional, nessa questão de tentar administrar, se é que se pode administrar a ansiedade. Mas o Fortaleza tem tudo para conseguir um bom resultado e permanecer, sim, minha cara Germana, na primeira divisão do futebol brasileiro. E por falar em queda de rendimento, vamos trazer aqui o Ceará para essa conversa, né? Porque o Ceará, com a equipe completa, jogou mal e foi derrotado pelo Fluminense na Arena Castelão. Vamos ver como é que foi a partida. O sonho do Alvinegro de conquistar uma vaga na Copa Libertadores vai ficar para a próxima. O Vovô não vai conseguir a pontuação que precisava para a classificação. E isso porque na partida contra o Fluminense, mais uma vez, o Ceará não rendeu o esperado. Na verdade, ficou bem abaixo do rendimento. No primeiro tempo, o Vovô teve até oportunidades. Nesse lance aí que o Saulo ganhou na velocidade, cruzou para o Vina, mas ele mandou para fora. O Charles também tentou de longe e o Marcos Felipe livrou. O cenário poderia ser outro, se essa bola aí não caísse exatamente nos pés do John Kennedy para mandar para o fundo do gol. Era hora de corrigir os erros e tentar a recuperação. Daniel Azambuja, substituto do suspenso Guto Ferreira, lançou Wesley e Felipe Viseu. E o Ceará teve até chance e por muito pouco não deixou tudo igual aí, ó. Só que no vacilo da zaga, o Egídio mandou para o meio e o Martinelli arrematou para o fundo das redes. Mesmo assim, o Vovô ainda corria atrás. Nessa jogada toda do Vina, a bola sempre na área, o Wesley mandou lá na arquibancada. Mas aí, nesse lance, não deu outra, pênalti para o Alvinegro. Vina na bola, pancada na direção certa. Ainda dava para o Ceará buscar pelo menos um ponto com o empate, mas faltou mira no pé do Vina nesse chute. Aí, né, quem não faz, leva. E na cobrança de falta perfeita, o Samuel subiu mais que todo mundo e mandou o terceiro do Flu para o fundo das redes. Bye, bye, Libertadores. Agora é sonhar com a Sul-Americana. Muitas situações aí vêm acontecendo, né, com a equipe, mudança de jogadores, perde alguns jogadores em função de lesões, de cartões. Então, essa rotatividade dos jogadores em final de campeonato aí é uma situação que nós temos que administrar muito bem. Mas isso, dentro dos nossos objetivos ainda está a confirmação da vaga da Sul-Americana e ainda atingir objetivos maiores. Objetivos maiores, Sul-Americana, porque Libertadores não dá mais, né, Pastore? Olha, matematicamente, se a gente for pegar um lápis e usar a matemática, até dá. Mas aí o Ceará teria que fazer a parte dele, teria que torcer por uma série aí de resultados. Enfim, que dá, mas é muito remoto, né, Pastore? É muito remoto. Vamos acreditar que possa dar. O Ceará tem dois jogos ainda para fazer contra o Curitiba, né, no próximo sábado. Jogo fora. Sim. E vai pegar o já rebaixado Botafogo no dia 25, na Arena Castelão. 2 confrontos diretos, né? Dois que o Ceará tem confrontos pela diretos. frente.
A gente acredita que possa acontecer aí, que o Ceará possa vencer esses 2 compromissos, mais 6 pontos, e possa estar aí na Libertadores, né? A Sul-Americana eu acredito que já está. Sul-Americana. Já está, mas tem que ficar de olho aberto aí para essas 2 próximas partidas, né, Márcio? Sim. Com relação, só para concluir, com relação ao jogo em si, eu não acredito nada de erro de goleiro. As bolas foram pontuais em cima dele ali, aquela bola por baixo, surpresa, aquela bola de jogada de salão, aquela outra também que ele tentou tirar, se esticou todinho lá no rodapé lá embaixo. Então é o seguinte, o goleiro é bom e o Ceará deu moleza, perdeu o gol, por exemplo, o Vina. Cadê o Vina, pastor? O Vina deu uma sumida. Eu acho que ele está pensando nos petrodólares. Encheram muita bola do Vina, não foi? Encheram muita bola. Agora ele está preocupado com o contrato dele que já foi renovado. Vai ganhar 500 mil mensais. É brincadeira, rapaz. Já pensou o futebol cearense pagar 500 mil mensais a um jogador? É muita... Rapaz, inflacionou demais, meu Deus do céu. Na época que a gente cobria ali no dia a dia, no reportagem naquela época, que é a época da vaca gorda, né? O jogador que ganhava muito ganhava 20 mil reais no Brandão. Inflacionaram o futebol, rapaz. É isso. Eu acho que até 200 mil jogador como Vina, tudo bem, mas 500 mil reais? Ah, mas era um apelo da torcida. Eu não estou concordando com o valor. Estou dizendo que era um apelo da torcida. Foi um jogador que chegou aqui e deu certo. Virou através do Ceará, né? Virou o craque aí do Brasileirão. Márcio, o Ceará merece essa vaga na Sul-Americana. Não vou dizer que merece a vaga na Libertadores porque deixou escapar aí em algumas partidas, mas fez bonito nesse campeonato brasileiro, coisa que não vinha fazendo, né, nos anos anteriores. O Ceará no ano passado, ano atrasado, né, que ano passado nós ainda estamos no campeonato. O Ceará, salvo engano, foram 37 ou 39 pontos, né, quer dizer, ele foi o último. Esse ano, né, o Ceará, bem antes, já tirou o pé do acelerador. Por quê? Porque obteve a classificação, né? Mas se esperar que se programe melhor, né? Esse ano o Ceará, ano passado e esse ano, no ano anterior, né, em 2019, o Robson era tudo, né? Ele agora não, o que ele fez em 2020? Ele contratou 2 diretores de futebol. E estão aí os efeitos, né? Então, são pessoas que conhecem, são pessoas da área. E é esperar agora que o Ceará já está contratando, já deu férias para alguns jogadores, já avisando a Copa do Nordeste. Né? Renovou com Vina, renovou com Vina, com Guto. Apresentou oficialmente o Marlon. Pronto, um jogador muito útil. Esse Fortaleza. E o que é que acontece? Agora, como o Jaco me diz, pagar 500 mil para o futebol cearense é muito caro. Mas por que isso acontece? Porque não há um investimento na prata da casa, tá entendendo? Aí tem que se gastar muito com um jogador que vem de fora. Não há, o Ceará, me diga qual foi o grande jogador nesse Campeonato Brasileiro, a não ser que não era nem o prata da casa, né? O Kleber, né? Que quase todos os jogos sempre foi útil ao Ceará, mas um ou outro, mas não tem. Então, quando não mudar essa filosofia, já que você que trabalha com a base, revelou grandes nomes aqui, você sabe que é difícil. Então, o Fortaleza também passou por essa mesma situação. E se não há investimento para isso, tá entendendo? Não tem como não se pagar tão caro como se pagar para os jogadores. Por isso, Pio, antes de você passar para o Brandão, todo mundo quer jogar o futebol cearense. O futebol cearense, Ceará e Fortaleza pagam em dias. Então, essa é a grande galinha dos ovos de ouro. Claro. Brandão, e qual a expectativa para essas 2 próximas partidas para o Ceará? Olha, Germana, eu não concordo com essa decisão do Ceará. De dar férias, né? Já antecipadas, digamos assim, entre aspas, claro. Porque o Ceará poderia brigar, sim. A competição ainda não acabou. O Ceará, ele, como você disse, é muito difícil, precisaria de uma combinação de vários resultados para que chegasse a pré-Libertadores. Aí vai, né, dar uma aliviada. Tira o pé do acelerador, ou então do acelerador, como dizem alguns, né, aqui na brincadeira. Mas tem aí 2 partidas que ele, sem dúvida, tem grande chance de conquistar 6 pontos, principalmente
eu acho que o jogo contra o Botafogo, né, Pastor? Que é o último lá no Rio de Janeiro, dia 25. Que, não, é aqui no caso, Castelão, dia 25, Castelão. Contra o Botafogo? É, no Castelão. Ah, então contra o Curitiba é que vai ser uma Sei fora lá. e outra dentro, Sim. né? Pois é. Então são... O Ceará, inclusive, já viaja amanhã. Beleza. O Curitiba eu fico assim calado ainda porque o Curitiba, na verdade, já não tem mais chance também, né? Já está rebaixado. Então, vai pegar duas equipes rebaixadas que não aspiram a mais nada. Então, poderia aí ter levado mais a sério essas duas partidas, pensando ainda nessa questão da Libertadores. E falando só um pouquinho, Germana, sobre o jogo ainda contra o Fluminense, eu acho muito bom ver você falar, porque eu sei de futebol, interpretar jogadas. Eu respeito sua opinião quando você criticou o goleiro do Ceará, o Richardson. Né? Eu acredito que apenas... Richard, só quero chamar de Richard. Eu passei por ali, tenho um pequeno conhecimento, né? Na verdade, em apenas um dos gols, eu concordo com você que houve um certo vacilo dele. Mas realmente o Richardson tem aí... Richard, né? Ele tem saldo, é um bom goleiro, né, Pastor? A gente comentava que o tempo do grande goleiro que foi o Fernando Praz já passou, né? É realmente a vez do Richard. E a grande desfeita do Ceará nessa competição, na verdade, foram os jogos dentro de casa. O Ceará fez belíssimas partidas fora do nosso estado. Se eu não me engano, até semana passada eu vi uma emissora de TV dizendo que era o quinto melhor a quinta melhor equipe visitante, né? Mas dentro de casa realmente deixou a dever. Mas o Ceará está de parabéns, conquistou, né, a sua permanência com uma boa margem de antecedência, minha querida Germana. É isso, a gente já está aqui com o bloco quase estourando. E no próximo bloco, a gente vai conferir a final da Copa Fares Lopes, também notícias do placar suburbano, nosso queridinho. A gente volta já já. Apoio Cultural. Madeireira Tupi, madeira de qualidade com o melhor preço da cidade. Avenida Mendonça em Bruxa, 6418 em Maracanaú.